seja bem-vindo. Eu sou a professora Luciana Sanches Mendes e esse é mais um tutorial em semântica formal. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre língua-objeto e metalinguagem. A gente viu num tutorial anterior que a semântica formal adota uma abordagem que é chamada de veridicacional. Ela assume que o significado de uma sentença corresponde às suas condições de verdade. A gente já tinha até visto essa formulação aqui de que S é verdadeira se somente C P, e em P a gente encontra as condições do mundo. Um dos exemplos que a gente viu foi esse aqui: João ama Pedro, é verdadeira se somente se, e aqui você coloca as condições do mundo. Para fazer essa semântica, então, a gente vai dizer que aqui em S a gente vai colocar a língua em estudo, a língua objeto, a língua que a gente está investigando. Ela pode ser o português, como acontece nesse curso, mas também pode ser o inglês, pode ser Terena, pode ser Libras. E aqui em P a gente vai apresentar a nossa transposição das condições do mundo através de uma linguagem, que a gente vai chamar de metalinguagem, porque é uma linguagem que a gente está usando para descrever a língua objeto. Então, uma das formas de fazer essa descrição seria dizer que João ama Pedro é verdadeira se e somente se o João ama Pedro. Veja que a sentença parece um pouco estranha, mas se a gente considerar que esse primeiro João ama Pedro é um item da língua, é uma sentença na língua em que eu estou estudando, é uma sentença na língua objeto, enquanto que esse João ama Pedro é a forma com que eu estou descrevendo as condições de verdade, e de repente calhou de eu fazer isso também em língua portuguesa, a gente percebe qual é a diferença. Veja que se eu trocar ama por loves, fica mais fácil de observar essa diferença, porque quando língua, objeto e metalinguagem são exatamente a mesma língua, isso cria uma sentença que fica estranha. Então veja que é mais ou menos como se eu dissesse João loves Pedro, é verdadeiro se somente se o João ama Pedro. Da mesma forma, se eu trocasse isso aqui para caritiana e dissesse João e passado em Pedro Tã, é verdadeira se somente se João ama Pedro. Então, esse exercício de colocar línguas diferentes é apenas para a gente notar de forma mais didática que S e P estão em línguas diferentes. Então, S é a língua objeto, P é a metalinguagem que eu vou usar para falar da língua objeto. Então, quando eu coloco S, João ama Pedro, e P, João ama Pedro, é importante a gente ter em conta de que não se trata de mera tradução. Eu estou falando de uma teoria sobre o significado e, de fato, de P está formulado numa metalinguagem que é uma linguagem de um nível diferente da língua objeto. Então, uma forma de destacar a língua objeto é colocar essa sentença em aspas simples. Dessa forma, João ama Pedro é verdadeira se somente se João ama Pedro. Da mesma forma, João denota o indivíduo chamado João. Então, João aqui em aspas simples é a palavra João. Já que a gente está falando da palavra, a gente viu em um dos vídeos a função de interpretação, que é essa função que é aplicada a itens de língua para devolver a sua extensão, a sua interpretação. Então, quando a gente tem João ama Pedro, isso é igual a um se somente se João ama Pedro. E a parte que está em negrito dentro dos colchetes duplos é a parte da minha língua objeto. Então, a função de interpretação, ela pega a língua objeto e devolve a denotação. Nesse caso, se somente se, e aí a condição formulada numa metalinguagem. Para o léxico, a gente viu que João e Pedro são nomes próprios, então eles denotam indivíduos João e Pedro. Na função de interpretação, fica mais fácil de observar a diferença entre língua objeto e metalinguagem. A língua objeto está aqui. Isso aqui é a palavra João, essa aqui é a palavra Pedro. Eles estão em negrito e dentro da função de interpretação. Do lado de cá estão indivíduos João e Pedro, que são denotados por essas palavras. Então, esse foi o tutorial sobre língua objeto e metalinguagem. E a apresentação, então, de uma semântica modelo teorética, uma abordagem de estudo da interpretação e do significado por meio de uma estrutura lógico-matemática. Bons estudos!